E Jesus fala do endurecimento do coração dos apóstolos, que muitas vezes é o endurecimento também do nosso coração em relação à nossa vida com Deus. E nós precisamos tomar esse cuidado para que o nosso coração não se endureça diante daquilo que Deus acaba nos pedindo e dizendo a Deus: eu não quero viver uma vida errada, eu quero viver uma vida segundo os seus ensinamentos, segundo os vossos ensinamentos. E na primeira leitura dá para nós vermos um pouco disso, né? Esse capítulo 6 do livro do Gênesis, ele muitas vezes me faz refletir muito quando eu o leio. Ainda mais quando diz assim que Deus se arrependeu de ter criado o homem. É interessante que lá no primeiro capítulo, nós estamos agora no capítulo 6, né, como eu acabei de dizer, mas no capítulo 1, quando Deus vai criando tudo, ele sempre vai dizendo assim, né? Deus criou o sol, Deus criou a terra e viu que isso era bom. Deus criou as aves do céu e viu que era bom. E viu que era bom. E Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e viu que era bom. Só que o homem acaba desobedecendo, o pecado entra no mundo, no coração do homem. Aí ontem nós vimos lá, né? Que Caim fez com seu irmão Abel, matou, e no decorrer do tempo, o homem, em vez de ele se aproximar mais de Deus, ele se afasta de Deus. E nesse afastar-se de Deus, a ofensa a Deus vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. O homem tira Deus do centro, ele se coloca agora no centro, ele olha para si e ele acha que ele pode conduzir a sua própria vida, e aí o pecado vai entrando, vai entrando, vai entrando. Aí no capítulo 6, aqui começa dizendo, né? A partir do versículo 5. O Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra, e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal, em vez de tender para o bem, sempre para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra, e ficou com o coração muito magoado, e disse: vou exterminar da face da terra o homem que criei. Olha só, hoje é um dia de você refletir, como eu também já estou refletindo. Você também foi criado por Deus, como eu também fui criado. Se não fosse Deus, nós não existiríamos. Nós fomos criados para servi-lo, para amá-lo, para obedecê-lo. Porque Deus, ele quer sempre o nosso bem, ele nunca desejou o nosso mal. Mas é essa pergunta que fica: a minha vida, a sua vida, agrada a Deus realmente? Se Deus olhasse para você hoje, Ele iria dizer assim: nossa, eu olho para você e me alegro, porque a sua vida alegra a minha vida. Porque eu vejo que você faz a minha vontade. Ou é o contrário? Ou Deus diz assim: me arrependi de ter criado o José Augusto, o padre José Augusto. E além de tudo ainda é padre. Me arrependi. Porque cada dia que passa a vida dele, o mal existente no coração dele aumenta. É interessante que na carta de São Pedro, a primeira carta de São Pedro, lá ele vai dizer que só 8 pessoas se salvaram. Os outros todos foram
engolidos pelas águas e morreram. Esses dias eu estava vendo lá uma foto que mostrava o dilúvio, né? E é triste você olhar a arca lá e uma multidão se afogando do outro lado. E eles tiveram toda a oportunidade de entrar na arca, porque as portas da arca, elas não estavam fechadas, ou a porta, né? A porta da arca não estava fechada, ela estava aberta para quem quisesse entrar. E Deus, que olhou e viu Noé, que era o único justo, né? Dentre os homens da terra, o único, a que fala foi Noé, o justo. Deus tinha pedido para Noé, para que o povo pudesse entrar, porque quem ficasse do lado de fora ia ser exterminado. E só que essa entrada na arca também significa uma renúncia a esse mundo paganizado. Olha, se Deus fala que a maldade do homem tinha crescido ao ponto de ele se arrepender, meu Deus do céu, o que será que os homens no tempo de Noé viviam? O que será que eles andavam fazendo? E será que Deus, olhando hoje para os tempos em que nós vivemos, será que essa maldade ela não triplicou? Nós já ficamos abismados quando nós vemos tantas notícias por aí. Imagine a mãe que mata o filho, os filhos que matam seus pais, o homem que deu as costas para Deus e não quer saber de Deus, o homem que acha que é dono de si e pode mudar, né, o seu ser, achando que ele que tem a escolha, eu posso chegar, eu nasci homem, mas eu posso ser uma mulher, e vice-versa. Esse número de aborto existente no mundo, milhares e milhares de crianças que são matadas no ventre de suas mães, e agora as leis sendo aprovadas e dizendo pode-se fazer isso. Essas prováveis leis que estão aí, que diz que a pedofilia, né, pode ser agora regulamentada, regularizada. As pessoas que entram nas igrejas e vão perdendo a noção do sagrado, e vão lá e pegam Jesus Eucarístico, jogam no chão, pisam, levam para as tais missas negras. Meu Deus do céu! A falta de caridade para com o próximo. O outro está lá sofrendo, precisando de uma ajuda, e o coração do homem endurecido, ele passa e não está nem aí. A valorização que está se dando mais aos animais do que aos homens, há uma compaixão maior pelos animais do que a compaixão pelos homens. Olha que mundo que nós estamos. E cada dia nós ouvimos uma notícia assim que a gente fica, meu Deus, será que é possível uma coisa dessa acontecer? E é possível porque está acontecendo. Quem vai se salvar? Os que tiverem um coração contrito, arrependido, que reconhece as suas faltas, que vai em busca de Deus, que leva a sério os mandamentos de Deus, que leva a sério os sacramentos, porque até o sacramento, que é um meio de santificação,
também está se tornando banalizado, se banaliza os sacramentos, mas ele é o meio de santificação. Assim é a igreja. A igreja é o meio de salvação. A igreja é essa arca, aonde no meio desse mundo, o grupo dos cristãos estão ali, indo contra os revés deste mundo, que não quer saber de Deus, e nós estamos ali sendo fiéis, procurando a fidelidade, e quando nós falhamos, nós vamos lá e pedimos a Deus perdão dos nossos pecados, como São Pedro também fala, né? Que esta água que exterminou o povo é uma prefiguração do batismo. Bendito o batismo que nos redimiu, que nos salvou, porque pelas águas do batismo nós morremos para esse mundo paganizado. Lembremos que lá no dia que nós fomos batizados, nós fizemos aquela renúncia, né? Antes de nós professarmos a nossa fé em Deus, na Igreja Católica, na Santíssima Trindade, nós fizemos aquela renúncia. Renunciais a Satanás, renunciais a todas as suas obras, renunciais a todas as suas seduções, e nós dizemos sim, 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 renunciamos, renuncio. E aí nós entramos num caminho novo, que na verdade o pessoal que estava fora da arca e que não quis entrar, eles estavam ali sob o domínio de Satanás, fazendo o que Satanás queria. E Satanás hoje, sabendo que pouco tempo resta a ele está numa sedução, ele está seduzindo, ele está fazendo com que as pessoas realmente elas abandonem a Deus e não queiram saber de Deus. Eu não quero saber de Deus, eu não quero Deus. Tem pessoas que elas usam essas palavras. Eu não quero Deus, deixa eu levar a minha vida. Talvez quantas vezes vocês devem ter passado por essa experiência ali com um parente seu. Vamos à igreja, eu não quero igreja. Olha, vamos rezar, eu não quero rezar. Olha, Deus ama você, eu não quero saber de Deus. Não vem com essa história de existência de Deus. Deus não existe, eu não quero Deus. São os que estão fora da arca. E que nosso Senhor está dando constantemente essa chance. Voltem, antes que a arca feche. Agora imaginemos, né? Enquanto Noé construía a arca, o povo não estava nem aí. E ainda ficavam fazendo gozação com Noé, achando que o Noé estava meio biruta, e se chama e nada do pessoal querer, começa a chover, a arca se fecha, e aquela multidão morreu, e como eu repito agora, e São Pedro diz que foram só 8 pessoas que se salvaram. Na vida que você e eu levamos, você tem garantia que você está dentro da arca? Ou você está fora da arca? Você agrada a Deus ou agrada a Satanás? Porque é assim, ou nós agradamos a Deus ou nós agradamos Satanás. Não tem assim, eu não agrado a Deus e não agrado a ninguém mais. Não. Ou agrada a Deus, ou agrada a Satanás. Por isso que os santos sempre foram decididos. E nós precisamos ser decididos a quem nós estamos agradando. Porque eu tenho muito medo de Deus. Agora eu tenho que falar para mim, né? Porque cada um é que tem que refletir. Eu tenho muito medo de Deus olhar para mim e dizer assim: tua vida não me agrada, me arrependi de ter criado você. Era melhor que você não tivesse sido criado.
Eu te criei para que você pudesse me amar e me servir. E a sua vida mostra que você me odeia e que você não quer me servir. Te agrada mais servir a Satanás, o meu inimigo por excelência. Você agrada mais a ele do que a mim. Me arrependi de ter te criado. E qual é o destino, meus irmãos, daqueles que vivem sem agradar a Deus? Qual é o destino deles? Deus se arrependeu de ter me criado. Senhor, dá-me mais uma chance. Eu vou reparar as minhas faltas. Eu quero te servir, Senhor. Eu reconheço, Senhor, que eu errei, que eu falhei. Eu reconheço que eu deveria ter sido melhor, mas o Senhor me dá mais uma chance. Me dê mais uma chance. E aqui eu termino com aquela história daquele sacerdote que vocês encontram no YouTube, é só colocar lá, né? O sacerdote que foi lá no inferno e depois voltou. O sacerdote que morreu, teve um encontro lá com Deus e voltou. E justamente o encontro que ele teve com Deus não foi fácil, né? Porque ali ele percebeu a vida errada que ele levava. Olha, não foi um leigo, foi um sacerdote. Quando ele se depara lá, depois é que ele percebe o que havia acontecido, que ele havia esquecido. Aí quando ele volta, ele relembra que ele esteve diante do trono de Deus e diante do julgamento ele não ia passar. Não ia. E Deus deu mais uma chance. E ele voltou. Morreu o ano passado, no mês de abril. Deus deu mais uma chance para ele. Bem, acreditamos que ele se salvou agora, né? Porque não é possível que depois de ele ter chegado diante lá do trono de Deus e ter voltado, e Deus ter dado a ele mais uma chance. E foi Nossa Senhora que pediu. E ele não tinha nem devoção à Virgem Maria. Ele fala, ele nem devoção à Virgem Maria. Imagina um sacerdote que não tem devoção à Nossa Senhora. E foi Nossa Senhora que o ajudou. Eu penso que ele esteja no céu, porque não é possível. Está vendo? Deus se arrependeu de ter ele criado, deu a chance. Ele voltou e levou uma vida santa. Vamos levar já uma vida santa para a gente não ter que passar por esse constrangimento, porque é um constrangimento chegar diante de Deus e dizer assim, você está condenado. Que Deus nos diga assim, vinde bendito e vinde bendita do meu Pai. Você está fora ou dentro da arca? Melhor dizendo, você está fora ou dentro da igreja? Ou você está dentro da igreja, mas vivendo como se estivesse fora.